Boa noite para todo mundo, né? O pessoal que está em casa também nos acompanhando. Nós vamos fazer a nossa prece inicial e vamos iniciar a nossa oficina de hoje. Então vamos acerenando os nossos corações, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos e mais esta oportunidade que aqui nos reunimos para buscarmos a compreensão dos textos bíblicos, fortalecendo o nosso conhecimento, mas mais do que isso, Senhor, que possamos colocar em prática todo este entendimento que nos leva ao exercício constante do amor. Rogamos a Tua presença augusta e a Tua misericórdia junto àqueles corações que passam por momentos de dificuldade, onde quer que eles se encontrem. Que os bons espíritos possam levar o lenitivo de que cada um necessita nesses momentos de sofrimento. Que a Tua misericórdia, Senhor, possa se fazer presente no meio de nós e que a Tua iluminada presença nos acompanhe durante a nossa trajetória espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, hoje a gente vai iniciar a nossa segunda fase na oficina. Na primeira fase a gente trouxe muitos conceitos para vocês, né? Trouxemos muitas informações que são conceituais para a gente ter um ponto de atenção quando a gente for fazer uma abordagem num texto bíblico. Hoje nós vamos conversar sobre a Bíblia, que é a essência, né? Que é o fruto daquilo que a gente vai desenvolver ao longo da oficina. Nós já falamos algumas coisas sobre a Bíblia e hoje a gente vai começar a aprofundar um pouco mais sobre essas informações, ok? Então, o que a gente vai ver nessa fase? Que a gente colocou ali, que o pessoal que está nos acompanhando em casa vai ver aí na apresentação. A gente vai ver composição da Bíblia, a gente vai ver sobre os livros do Antigo Testamento, os livros do Novo Testamento, e lá no final nós vamos fazer um apanhado sobre ciclo bíblico. Porque a Bíblia ela está envolta num ciclo, assim como nós também estamos envoltos em ciclos que acontecem com a gente o tempo todo e às vezes a gente não para prestar atenção. Tudo bem? Dentro da composição da Bíblia, o que a gente vai trabalhar aqui hoje? Quais são as línguas utilizadas e qual é o processo de divisão da Bíblia? Porque a Bíblia ela tem um processo de divisão. Se ela é um conjunto de livros, como a gente viu conceitualmente na primeira fase, ela tem algumas divisões. Então a gente vai ver como é que essas divisões funcionam. Quando a gente for tratar sobre Antigo Testamento, que é a primeira parte que a gente vai trabalhar, né, dentro da Bíblia, a gente consegue no Antigo Testamento agrupar esse conjunto de livros que está lá dentro de outros conjuntos de livros. Então a Bíblia, que é um conjunto de livro como um todo, possui também estruturas de conjuntos de livros internos. Porque esses livros conseguem ser agrupados em função das suas características, da forma como eles estão trabalhados, como eles estão distribuídos. Então, a gente consegue trabalhar esse conjunto de livros internos também. Então, no Antigo Testamento, que vai ser a primeira parte da Bíblia que a gente vai ver, a gente vai agrupar um conjunto de livros que a gente chama de Pentateuco. A gente vai falar sobre isso hoje. Depois nós vamos ter livros históricos, vem um outro grupo de livros dentro desses livros históricos. Depois tem um outro grupo de livros que vão ser os livros sapienciais ou livros de sabedoria, então estão dentro de um outro conjunto. E por fim, no Antigo Testamento, a gente vai ver os livros proféticos. Então tem lá aquele quantidade de livros dos profetas. Então isso está dentro de um conjunto de livros que nós chamamos de livros proféticos. Quando nós passarmos para o Novo Testamento, lá no Novo Testamento nós também vamos encontrar uma distribuição
que a gente consegue organizar em conjunto de livros. Então, no Antigo, a gente dividiu em 4 conjuntos. No Novo Testamento, nós vamos dividir em 4 conjuntos também. Então, lá no Novo Testamento, a gente vai ver um primeiro conjunto, que são os evangelhos. O segundo conjunto, a gente deixa isolado, que é o livro de Atos dos Apóstolos. O terceiro conjunto são as cartas ou as epístolas. E aí elas estão todas agrupadas dentro de um outro conjunto de livros. A gente vai depois, dentro das epístolas, fazer as observações sobre aquelas que são epístolas paulíneas, né, ou cartas de Paulo, e aquelas que são denominadas epístolas universais, que aí são escritas por mais de um autor. E também isolado o livro de Apocalipse, que não é um livro de fim do mundo. Apocalipse, do termo apocalipsis, do grego, é revelação. Então não tem nada de fim do mundo, é uma revelação. Então a gente vai entender um pouquinho sobre essa obra, ok? Então a gente vai começar com, aliás, lá no final a gente vai trabalhar ciclo bíblico. Então dentro de ciclo bíblico a gente vai trabalhar o sentido que esses ciclos têm e qual o período cíclico que a gente consegue colocar utilizando os recursos da Bíblia, ou seja, aonde que a Bíblia está. O que a Bíblia está relatando para a gente enquanto tempo, faixa temporal. Qual que é a faixa temporal que a Bíblia está mostrando para a gente? A gente vai encaixar isso, né, quando a gente for trabalhar ciclo lá no finalzinho, ok? Então hoje nós vamos começar aí na parte de composição. Composição da Bíblia, línguas utilizadas, divisões, certo? Muito bem. Línguas utilizadas. A Bíblia, ela é estruturada basicamente em 2 línguas diferentes. O Antigo Testamento, ele é quase todo escrito em hebraico. Alguns trechos estão em aramaico, são as miscelâneas que a gente vai encontrar para o Antigo Testamento. Tem algumas obras no Antigo Testamento também escritas, né, ou que a gente consegue definir a sua origem, que estão em grego, e o Novo Testamento, que é apresentado em grego. Então, o que tem de recurso mais antigo de pesquisa enquanto manuscritos para o Novo Testamento, a gente só acha em grego, apesar de termos no Novo Testamento autores que são judeus, né? Então, assim, o escrito está em grego, aquilo que a gente consegue de mais antigo dentro dessas línguas utilizadas. O Novo Testamento, a gente já percebe no desenvolvimento dele essa característica, mas o Antigo Testamento, por estar numa língua que não é a língua mais usual daquele primeiro período dos textos bíblicos, e aí nós estamos falando aqui do século I, século II, século III, o que acontecia na sociedade naquela faixa de território, né? Nós estamos falando ali da região da Palestina, nós estamos falando da Ásia Menor, estamos falando de uma parte da Europa. O que acontecia ali em termos históricos no século I? O Império Romano era o império dominante, então a língua máter é o latim. Porém, era um império que assimilava muito a cultura helenista, que era a cultura grega. Então, o grego também era uma língua muito falada naquele ambiente durante aquele período. A gente costuma dizer que o cidadão, né, a pessoa, o homem comum daquele tempo, que tivesse uma cidadania romana
ou um passaporte de cidadania romana e falasse grego, ele era uma pessoa com trânsito totalmente liberado dentro do império, porque tinha facilidade para se comunicar em praticamente todos os ambientes do império e tinha o fluxo normal, sem impedimento de trânsito. É hoje como se nós tivéssemos a fluidez, por exemplo, no inglês, né? E tivéssemos aí um passaporte poupudo de vistos, isso, poupudo de vistos, então a gente estaria transitando facilmente pelo mundo, de ponta a ponta, sem nenhum tipo de impedimento e com a facilidade, a flexibilidade de dialogar, de entender onde é que a gente se encontrasse. Então, como esse era o momento da época, vai acontecer, para essa parte da Bíblia, né, que está em hebraico, vai acontecer ali por volta do século II. Então, eu estou falando entre o ano 101 e o ano 200, um movimento dos judeus que foram dispersos da onde eles estavam. Não sei se vocês se recordam no curso da história, por volta do ano 70, o Império Romano vai invadir Roma, invadir Jerusalém, e vai destruir Jerusalém. Vai destruir o templo, vai destruir a cidade, vai expulsar os judeus de lá. Então, os judeus vão se dispersar pela região. Então, eles vão, uma boa parte vai para a Europa, uma outra parte vai ficar ali na Ásia, uma parte vai sair lá para a Oceania, uma parte vai para a África. Como eles vão ficar dispersos, e quando a gente fala de Antigo Testamento, nós estamos obrigatoriamente falando de história de judeu, um grupo de rabinos, de estudiosos, né, de senhores que tinham o conhecimento, eles vão se reunir e vão traduzir o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, para o grego, a fim de que essas informações chegassem com maior fluidez a esses judeus que foram dispersos, né? Que fizeram parte do processo da diáspora. E essa tradução é conhecida como a versão dos 70, ou Septuaginta grega. Então, é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Por volta de 300, a partir de 370, 380, mais ou menos, a igreja primitiva, ela já tinha se constituído, estava ganhando corpo. Então, muito material a respeito dos textos já estavam em latim, já estavam traduzidos também para o latim, que é a língua pátria da Igreja Católica Apostólica Romana, exatamente por ter sido fundada ali dentro do Império. Esse conjunto de material, ele era muito vasto, e ele era denominado Vetus Latina. Era o nome dessa primeira tradução que a igreja trabalhava para desenvolver, né? Isso, essas coisas. A partir do século IV, a gente vai observar a preparação de uma nova tradução que fica conhecida como Vulgata Latina. Essa nova tradução, ela vai ser desenvolvida pelo Jerônimo. Jerônimo era um confrade da igreja, um estudioso com muito conhecimento. Além de conhecer o latim, ele também tinha conhecimento em hebraico. Então, ele vai pegar o material que estava à disposição da igreja e vai fazer um novo trabalho de tradução desse material, gerando como resultado a Vulgata Latina. Então, a Vulgata Latina
é o resultado dessa tradução que o Jerônimo faz e que seria, a partir daí, o ponto de referência dos textos bíblicos para a Igreja Católica. Isso vai acontecer por volta do século IV. Só que esta tradução, ela não ganha a aceitabilidade por parte da igreja de imediato. Ela não vai ganhar isso de imediato. Só lá por volta do século VI é que a igreja vai aceitar de maneira mais universal a tradução denominada Vulgata Latina. Desde então, todas as traduções que normalmente vão ser usadas, né, para se desenvolver numa língua, enfim, num trabalho que a igreja vai realizar, a base, a referência que se usa é a Vulgata Latina. A partir daí, a Vulgata Latina. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Por enquanto, nenhuma. Mas daqui a pouco, todas? Muito bem. Quem foi? Aí, falamos aí da língua, né? Vamos falar um pouquinho aí do Jerônimo. É o slide que está ali. Então, quem foi esse Jerônimo? O Eusébius Sofrônios Hierônimos, nascido no ano 347 em Estridão, lá na Dalmácia, e falecido no ano 420 em Belém. Ele é considerado um santo pela igreja, né? Pelas condições que já dispunha, e foi a pedido do Papa, na época desse período da igreja, que era o Papa Damaso, que ele vai desenvolver esse trabalho de tradução da Bíblia para o latim, que fica conhecido como a Vulgata Latina. Já falei da Septuaginta, né? Que vai se tornar essa tradução grega do Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento para o grego, do hebraico para o grego, tá? E vão formar aí as duas bases que a gente encontra para os textos bíblicos. Quando a gente fala das divisões, e aí vamos falar agora das divisões, a gente tem essa estrutura que nós chamamos de Antigo Testamento, Novo Testamento. Antigo Testamento ou Antiga Aliança. Vai estar pautada lá no primeiro decálogo, né? Ou no decálogo. Então, é a estrutura que vai trabalhar as bases da lei. Isso a gente vai entrar lá no Testamento. Quando a gente fala do Novo Testamento, nós estamos falando do trabalho de espiritualização de entendimento disso e que vai se transformar no amor. É quando Jesus, quando ele começa a desenvolver o seu trabalho missionário na terra, ele praticamente implanta para a gente uma nova proposta de aliança com Deus. Então é uma nova aliança, ou uma aliança renovada. Então isso é a estrutura que a gente vai observar quando a gente fala do Novo Testamento. E nós habitualmente temos muito contato com o Novo Testamento, né? A gente se pauta, se baseia muito no Novo Testamento, que é onde estão as orientações de Jesus para a nossa conduta, para a nossa caminhada, para o nosso bem-fazer, aquilo que a gente quer construir de propósito. Só que a gente não pode esquecer que esse Jesus, que é um Cristo, desenvolve isso exatamente dentro da cultura que até então carregava o Antigo Testamento, ou o Decálogo. Então, o entendimento que eles tinham era do Decálogo, das bases da lei. E Jesus está redesenvolvendo esse processo, sem destruir a lei, sem quebrar a lei, sem desprezar a lei. A lei não vai ficar à margem. Ele vai dar um novo entendimento
e uma nova proposta de execução para aquilo que o pessoal estava entendendo sobre a lei. Então a gente não tem, e é isso que a gente procura explicar sempre, como desassociar, desarticular. Eu quero tratar só o Novo Testamento e desprezar o Antigo Testamento. Isso não existe, gente. Porque o Novo Testamento é construído a partir do ensinamento de Jesus em cima de uma cultura que tem o Antigo Testamento. Então, quando a gente vai encontrar livros do Novo Testamento, nós vamos obrigatoriamente, pelos autores, sermos redirecionados a informações que só estão no Antigo Testamento. O Novo Testamento está fazendo uma referência a uma informação que o judeu já conhecia. Então, eu preciso também conhecer ou entender o mínimo do Antigo Testamento para a minha compreensão no Novo Testamento. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Então, tudo é relevante. Cláudio, o Amaro quer fazer uma pergunta. Só uma colocação. Pode ficar à vontade, Amaro. Que quando Jesus traz que ele não vai revogar a lei, era justamente essa lei do Antigo Testamento. Sim. É essa que ele traz, né? É o decálogo. Moisés recebe o decálogo, ou a tábua da lei. Jesus, quando ele diz para a gente, assim, ama a Deus acima de todas as coisas e de todo o teu coração. Ele está agrupando lá no decálogo do primeiro ao terceiro mandamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele está agrupando do quarto ao 10º mandamento. É isso que ele está fazendo. Ok? Então, quem não sabia disso, é só fazer as comparações, o que está escrito lá no Antigo Testamento, e vai entender o que Jesus fez. Ele não destrói nada. Ele só revitaliza e espiritualiza a proposta do que é a lei. A lei é a base. Ninguém está à margem da lei. Está todo mundo dentro da lei. Ok? A promulgação da lei é única. Jesus não vai promulgar outra lei. Tranquilo? Então a gente já mencionou ali essa proposta desses testamentos, essa diferença testamentária. Testamento, por quê? Porque testamento é de testemunhar, né? Você tem um trabalho de testemunhar o processo. Então o Antigo Testamento está testemunhado com base na estrutura do povo judeu. O Novo, com base nas orientações que o Cristo está apresentando. Vale no Novo Testamento, vale no Evangelho, vale no livro de Atos, vale nas cartas, vale em Apocalipse. Novo Testamento inteiro. Tudo bem? Muito bem. Nós estamos ali em divisões. Ok. Eu coloquei um mapinha ali, só que ali não está muito visível, eu vou ler para vocês. O pessoal de casa talvez consiga ver, porque pode ser que está vendo aí menorzinho. Nós colocamos ali uma correlação de 3 bases que a gente já tinha mencionado para vocês sobre a Bíblia, né? Então, eu tenho a Taná, não sei se vocês se lembram, a Taná. Então, a Taná é o que a gente pode fazer de correlação da Bíblia judaica, né? O judeu, ele usa isso aqui. A lei para ele está aqui. Ok? É só Antigo Testamento. Numa divisão diferente. Pode passar para o pessoal, Cláudio, se o pessoal quiser ver. Uma divisão diferenciada. Aqui são só 24 livros que tem aqui. Tá? Lembrar o pessoal que for abrir aí é ao contrário mesmo, porque é um escrito, né, de judeu, então é ao contrário. Você abre ela ao contrário. Tá? Então, quando a gente fala da Taná, nós estamos falando de uma obra de 24 livros. Porque Bíblia não é um conjunto de livros? Então a Taná só tem 24. Quando eu falo
da Igreja Católica, e aí na Igreja Católica eu falo da Apostólica Romana, eu vou ter a Bíblia Católica normal, que terão 73 livros. Então, quando você pega uma Bíblia, que é a Bíblia clássica da Igreja Católica, ela tem 73 livros. Porque ela tem 46 livros no Antigo Testamento e tem 27 livros no Novo Testamento. Total, 73. Mas no século XVI, século XV, XVI, nós tivemos a Reforma Protestante. Então a igreja, ela teve uma divisão. E aí surgiu o protestantismo. E o protestantismo, o que ele fez? Ele estruturou um cânon diferente do cânon que a igreja já tinha estruturado. O cânon é aquelas obras que estão aceitas pela igreja, pela instituição, pela entidade. E no cânon bíblico do protestantismo, o protestantismo, para o Antigo Testamento, ele procurou se ater àquilo que o judeu se atém. Não com a mesma divisão, mas os mesmos livros. Então cai a quantidade de livros. Aí no protestantismo, o Antigo Testamento só tem 39 livros. São 6 livros a menos. E é ali naquele slide ali, a gente destacou quais são as obras que não estão no cânon protestante, que são obras consideradas deuterocanônicas ou canonizadas posteriormente. 7. Perdão, então falei errado. São 7 livros. A continha foi errada. 46 para 39, né? Então, o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, primeiro e segundo livro de Macabeus, não constam numa Bíblia protestante. Por que eu sugeri a vocês trazerem a Bíblia hoje? Para vocês tentarem entender qual é o tipo de versão que vocês têm na mão. Se vocês abrirem e não tiverem aqueles livros, a Bíblia de vocês é protestante. Se tiver, é católica. Ok? Essa é a principal divisão. Os outros livros que tem na Bíblia protestante, né, ou seja, todos que tem na católica no Antigo Testamento, menos aqueles, na Tanar, esses livros também existem, só que eles estão agrupados de forma diferente. Por exemplo, na Bíblia católica, assim como na protestante, a gente vai ter os profetas, cada um tem um livro dentro da tradução da Bíblia, da organização da Bíblia. Lá na Taná, não. Lá tem um livro, por exemplo, chamado Os 12. O judeu fala assim, os 12. São os 12 profetas que ele considera menores. E aí vai ter um livro só que traz o relato dos 12 profetas, especificamente. Ok? Então essas são as diferenças principais que a gente vai encontrar. Falamos do agrupamento dos livros. Muito bem. Então, no agrupamento dos livros, nós temos o Pentateuco. O que é o Pentateuco? O Pentateuco é a base da Bíblia. Bom trabalho para vocês, boa reunião. A base da Bíblia está no Pentateuco. Por que a base da Bíblia está no Pentateuco? Porque é em cima do Pentateuco que os demais livros do Antigo Testamento vão ser desenvolvidos. É em cima do Antigo Testamento que o Novo Testamento vai ser desenvolvido. Então, o Pentateuco é a base estrutural de desenvolvimento da Bíblia. Qual é o grupo de livros que está no Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia. De Gênesis a Deuteronômio. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números,
e Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia. Toda a Bíblia tem isso. A Taná também tem isso. É a base. Então, em cima dessa base é que vai se desenvolver os demais. No caso dos livros históricos, tanto Bíblia protestante quanto Bíblia... Aqui agora essa divisão nós estamos falando. Tanto de Bíblia protestante quanto de Bíblia católica. Tá? Os livros históricos, eles vão desde o livro de Josué até o segundo livro de Macabeus, quando a Bíblia é católica. Se a Bíblia não for católica, aí não vai ser até esse momento. Diga, Wilson. Juliana Mota. O Alcorão tem relação com o Antigo Testamento? O Alcorão é a obra base do ponto de vista religioso do islamismo. Para quem não sabe, ou quem já teve a oportunidade de estudar, né, um pouco mais sobre essas questões de religiões, principalmente que tem uma matriz, o Alcorão, ele tem muitas citações de eventos que também são mencionados no Antigo Testamento. Ok? Tem muitas citações. Moisés, por exemplo, é mencionado no Alcorão. Tá? Então, para quem não sabe. É porque quando a gente olha as vertentes, né, de constituição das religiões, islamismo, catolicismo, protestantismo, judaísmo, espiritismo, vem da mesma raiz, da mesma estrutura. Tá? São profissões de religião diferentes, mas quando a gente vai olhar a estrutura, vem tudo da mesma ramificação. Ok? Tá bom? Pergunta? A sua Bíblia não tem Macabeus? Ok. Então, se a sua Bíblia não tem Macabeus, ela é uma Bíblia protestante. Quem te deu é protestante, então é a Bíblia protestante. Perceberam aí as diferenças? Então, se você não achar um daqueles 7 livros que a gente mencionou aqui, é porque a sua Bíblia é protestante. A única diferença que tem, tá? O resto, todos os outros livros que tem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é igualzinho na Bíblia católica. Estou falando da composição, ok? A tradução pode ser diferente, porque a tradução vai variar, tá? Então, retomando, vê com ela aí, ou se está tranquila a resposta, tá? Então, livros históricos de Josué até o segundo livro de Macabeus, os livros sapienciais de sabedoria vão do livro de Jó até o livro de Eclesiástico. Então, aí, para a Bíblia que é católica, vai ter. Para a Bíblia que é protestante, não vai ter até esse livro. Vai terminar antes essa outra estrutura, porque não vai ter Eclesiástico. Lembra lá, ó? Eclesiástico é um dos livros que não tem na Bíblia protestante. Eclesiastes é outro livro. Eclesiastes tem, em todas as duas, tá? Eclesiástico é uma obra de um judeu chamado Jesus, para quem não sabe. É o Jesus ben Sirá. Ok? Então vamos caminhar. Livros proféticos. Aí vai pegar os profetas, começando por Isaías, que é classificado primeiro, e vai até Malaquias, que é o último profeta apresentado no conjunto de livros. Aí Malaquias nós estamos falando de vivências aproximadamente 400 a 450 anos antes de Jesus. Tá? Tranquilo? Entendemos aqui como é que estão agrupados esses livros? Ok. Então, vamos para frente. Aí nós vamos para o Pentateuco.
Então, o Pentateuco ou Torá. Porque é Pentateuco para nós e para o judeu é Torá. Isso é a base. Tá? A base da estrutura dos livros está aqui. Vou passar para o Cláudio. Aí abre assim, tá, Cláudio? Passar para o Cláudio é para ele ir passando aí para vocês observarem. Tanto a Taná que nós passamos, quanto a Torá, para quem está aqui no salão, são obras, né, que é tradução do hebraico ao português. Então, vocês abrindo a obra, vocês vão ver. De um lado vai estar em hebraico, vocês não vão entender nada, a não ser que tenha algum judeu aqui. Do outro lado vai estar a tradução em português. Ok? Então, quando a gente fala da Torá, que é essa estrutura básica, que é o Pentateuco e Torá, é a mesma coisa, a gente está falando da lei. Então, a base da lei está aí. E a base da lei não se dá tão somente pela estrutura de o que é para fazer. Aí vem um histórico. Então, o histórico começa no livro de Gênesis. Porque no histórico, para falar da lei, eu tenho que falar como é que começou. Como é que tudo começou? Então, isso é a estrutura que vai estar no livro de Gênesis. Cláudio, semana que vem, vai trazer para a gente sobre Gênesis, então ele vai falar mais coisas para vocês sobre Gênesis. Eu vou falar só pinceladas gerais. O livro de Gênesis, aí na Torá, quem está com a Torá, mexendo na Torá aí, o livro de Gênesis, você vai ver que o nome dele é Bereshit. Bereshit é uma expressão hebraica que quer dizer no princípio. Como é que a obra começa? A primeira palavra que está lá no livro em hebraico é Bereshit. A primeira palavra é no princípio. Então o livro começa no princípio. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês aí em Gênesis, olha para vocês verem o que é a primeira frase que está escrito lá. Abre aí o livro de Gênesis. Abriu o livro de Gênesis? Está escrito no princípio. Não é? Então no princípio, isso é Gênesis. Gênesis é no princípio. Então isso é Bereshit. Dentro do Pentateuco, o segundo livro é Êxodo. Êxodo em hebraico é Shemot. Shemot está no plural, quer dizer nomes. Então, Êxodo vai dar nomes. Primeiro eu falei o que aconteceu no princípio, agora eu vou dar nomes. Então, quando eu pego a Bíblia hebraica, a Torá, lá na expressão, a primeira palavra vai estar Shemot. Né? Se vocês pegarem aí a Bíblia de vocês, olha o que está escrito. Primeiro versículo de Êxodo, o que está escrito? Olha aí quem trouxe a Bíblia. Não, Êxodo. No princípio é Gênesis. Hã? Em Êxodo? Não. O versículo 1. Olha o versículo 1. Hã? E os nomes? O versículo 1 começa assim. E os nomes? Hã? Então, são estes os nomes. Tá? Então, Shemot. A obra se chama Êxodo em função disto. Shemot. Vem dessa transliteração lá do hebraico. Ok? Quando eu vou para o terceiro livro do Pentateuco ou da Torá, é o Vaikra ou Levítico. Levítico. Vaikra em hebraico quer dizer e chamou. Então, abre aí no primeiro versículo do livro de Levítico. Provavelmente vai estar escrito assim: Jeová chamou, ou Deus chamou, Javé chamou, o Senhor chamou o Senhor a Moisés. Né? Quem está com a Torá,
se vocês abrirem aí na Torá, a Torá não menciona Jeová, não menciona Senhor, não menciona Javé. Na Torá, como o judeu não dá nome para Deus, é característica cultural, vocês vão sempre encontrar a tradução como o Eterno. Ok? O Eterno. Você está aí, né? E o Eterno chamou. Então, o Eterno. Para o judeu, a tradução que a gente vai receber aqui no português vai ser essa, o Eterno. Tá? Então, isso é Levítico, Vaikra. Essa é a terceira composição da lei. Quarta obra da lei, Números ou Bamidbar. Bamidbar é no deserto. Então, abra aí no livro de Números. Qual é o que está escrito no primeiro versículo de Números? Hã? O Senhor falou a Moisés no deserto. Está no livro certo? Números. Olha aí para mim, confere aí para mim, Cláudio, se está certinho. Números. Olha aí, vê se está no livro certo. E o Eterno falou com Moisés no deserto? Não é? Isso. Então, diga aí, vamos ver como é que está a tradução dela. É porque no iniciozinho tem uma contextualização, mas faz parte do versículo 1. Eu acho que foi traduzido dessa forma. Ok. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo. Beleza. Então, por quê? Essa tradução, o tradutor, ele inseriu essa contextualização aí no primeiro versículo. Isso não faz parte dos originais. Ok? Não faz parte. Tá vendo? Isso. Ou então ele inverteu. Por exemplo, na sua, o que está falando ali sobre os dias e tal, está depois. Então, mesma coisa. Ele inseriu uma contextualização, ou então ele inverteu aí algo que está sendo tratado depois. Quer ver? Deixa eu abrir aqui na Bíblia de Jerusalém, só para confirmar se isso, nessa tradução, não está depois. Porque é no deserto. O livro começa com o Senhor falando com Moisés no deserto. Aqui, ó. É isso mesmo. Ele só inverteu. Javé falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da reunião, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano após a saída da terra do Egito. Então, o que eles fizeram? O que o tradutor aí nesse caso fez? Ele pegou a segunda parte e colocou na frente, entendeu? Como é que está aí na Taná? O Cláudio pegou? Olha aí na Taná para mim ou na Números. Na Taná aí ou na Torá? Qualquer um dos dois. Olha como é que está o versículo 1. Nós vamos pelo que tiver lá. E aí nós vamos passar para Deuteronômio para a gente fechar. Isso. Tem uma característica, né? Porque isso aí, a questão de ter diferenças entre as Bíblias, isso é diferença na tradução, ok? O que você tem que observar, por isso que é bom, às vezes, a gente ter mais de um exemplar para você comparar o contexto. Porque se usou expressão ali que está muito fora, um pé no chão. Diga, Cláudio, como é que está aí?
E o Eterno falou a Moisés no deserto do Sinai. Só que a Fernandinha fez uma observação interessante, porque ela está lendo na Torá. Isso. Só para ficar claro, a Taná tem todos os livros que tem na Torá, né? São 5, né? Agora, nessa tradução da Torá que temos aqui o exemplar, já está diferente. Fala aí, Fernandinha. Deus falou a Moisés no deserto de Sinai. Deus. Deus. Então usou a expressão Deus, né? Mas aí está na Torá. Lá na Taná vai estar o Eterno, ok? Então, aí só fala isso. Tem alguma coisa nesse versículo aí ainda que fala no primeiro dia do segundo mês? Tem, mas está mais na frente, né? No mesmo versículo. Isso, então no mesmo versículo, mas está mais na frente. Isso. Ok. Então, em relação à tradução de vocês, que colocou isso tudo na frente em relação a falar com Moisés no deserto, o tradutor inverteu, entendeu? Particularmente, eu fico com o que está na Torá ou o que está na Taná, porque é a base, tá certo? Isso, o outro, isso, colocou na ordem inversa, é só isso. Só para a gente fechar ali, o último livro do Pentateuco é Deuteronômio. Deuteronômio, né, do hebraico devarim, é palavras, porque a obra vai falar de grandes discursos de Moisés, tá? Mais na frente a gente vai entrar em mais detalhes, e aí abram aí lá no início de Deuteronômio, e olha o que está escrito lá no versículo 1 de Deuteronômio. São estas as palavras de Moisés, isso. Tá assim? Acharam aí? São estas as palavras de Moisés. Então, a obra... Eis as palavras. Isso. Tá tudo dentro do mesmo contexto. Beleza. Então, o sentido da obra é palavras, porque a obra vai se desenvolver em cima de discursos. Ok? Tranquilo? Deu para dar uma ideia aí do que é o Pentateuco, ou seja, o que é a estrutura desses 5 primeiros livros? Então, toda a estrutura da Bíblia vai se desenvolver a partir daqui, tá? Então, a partir da semana que vem, nós vamos trabalhar com vocês um pouquinho do conteúdo de cada livro. E semana que vem, aí a gente vai focar em Gênesis, o Clover é que vai trazer para nós. Tá bom? Beleza? Quer que o pessoal continue trazendo a Bíblia, Cláudio? Ô, gente, então quem quiser, fica aí a sugestão, tá? Viu? Para quem, para vocês não esquecerem, quem quiser, semana que vem, continua trazendo a Bíblia. Porque agora a gente vai dar uma ideia vai ser um dia só, ele vai fazer um resumo geral, porque é muito corrido. A gente não tem condições, igual eu expliquei, de fazer um minucioso do livro. A gente vai ficar aqui muitos anos. Então, vai fazer um resumão. O que tem em Gênesis? Depois, o que tem em Êxodo? Aí depois eu vou falar para vocês sobre Êxodo. Tá? É só para vocês terem uma ideia, ok? Vamos fazer a nossa prece, que daqui a pouco, nós já passamos o nosso horário, daqui a pouquinho nós temos EMEG. Então, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade, te rogando, Senhor, que oportunidades como esta não nos falte durante a nossa trajetória. Gratidão imensa aos bons espíritos, pela inspiração e pelo amparo de sempre. E te pedimos, Senhor, esteja com todos nós, pois temos a certeza que muito precisamos de Ti ao nosso lado na caminhada. Que assim seja, graças a Deus.